Olá! Nessa aula estaremos falando sobre potência. O que é potência? É uma ferramenta importante dentro da matemática. Então, de uma forma geral, quando se fala em potência, é uma expressão que tem um formato A elevado a uma expressão N. Então, A elevado a N. É desse jeito que a gente vai ler, tá? Então, A elevado a alguém. Esse N que aparece em cima é chamado de expoente. Então, isso aqui seria um expoente. Esse A que aparece embaixo é a base. Essa expressão matemática aí, ela gera um resultado. Aí o resultado, que eu vou chamar aqui de um B, é o que a gente vai estar dando o nome aí de potência. Então, potência nada mais é do que o resultado para essa expressão. Então, por exemplo, caso assim, né, se eu pegar lá 3 elevado a 7, isso é uma potência. Menos 8 elevado ao quadrado, é outra potência. 1/3 elevado a menos 6, isso é outra potência, tá? Então, são algumas situações aí de potência. Nesse primeiro caso, o 3 é chamado base, 7 é o nosso expoente. Nesse segundo caso, menos 8 é a base, 2 é o expoente. Aqui eu tenho 1/3 como base, menos 6 como expoente. Qualquer expressão nesse formato vai receber o nome aí de potência. Então, é bom, quando se trabalha com potência, é bom a gente estudar de forma separada aí o formato que esse expoente apresenta. Então, para a gente começar a entender a ideia, né, dessas potências aí, desses expoentes, vamos trabalhar primeiro com um caso chamado aí expoente natural. Lembrando que o natural é o que a gente usa no processo de contagem, tá? 1, 2, 3, né? E assim segue. Menos 10, por exemplo, não é natural, tá? Então, o expoente natural é aquele expoente que a gente usa naturalmente para contar. 5, 10, 20, essas coisas assim. Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão A elevado a N, esse N é um número natural, para a gente calcular essa potência, a gente vai pegar A vezes A, então fazer uma multiplicação, e essa multiplicação vai ter N fatores, então isso vai indicar para a gente a quantidade de fatores a ser trabalhado. Por exemplo, neste caso 3 elevado a 7, isso é uma potência com expoente natural, porque o 7 é natural. Aqui mesma coisa, né? Tem o número 2 também é natural, menos 6 já é uma situação que não é natural. Então isso aqui não entraria nesse primeiro caso, porque o expoente é negativo. Então para ser expoente natural, tem que ser aí um número usado no processo natural de contagem. Então, como que se calcula? Neste caso, 3 elevado a 7 seria o 3 multiplicado 7 vezes. Aqui, menos 8 ao quadrado seria menos 8 multiplicado 2 vezes. Então, para a gente pegar essa ideia, imagine o seguinte exemplo. Tá? Imagine que eu queira calcular algumas potências. Então, primeira delas, imagine que eu pegue lá um 2 elevado a sexta. Então, o que seria esse 2 elevado a sexta? Aqui é o expoente natural, que é o número 6. Então, como que a gente calcula esse expoente natural? Né? Se eu quero 2 a sexta, quer dizer que eu vou pegar esse 2, multiplicar com ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Né? Então, na verdade, seria aí 5 multiplicações mais 6 fatores. Né? Então, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 e 2 de novo. Ó, repare que eu tenho 6 fatores nesse produto. A hora que eu for multiplicar, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2 de novo, dá 64. Então, essa é a ideia do expoente natural. É uma multiplicação de fatores iguais, né? E esse expoente indica a quantidade de fatores. Um outro exemplo, imagina que eu tenha lá 7 elevado à terceira. Então, o que seria esse 7 elevado à terceira? O 7 elevado à terceira seria 7 vezes 7 vezes 7, né? Então, você tem assim, 7 vezes 7 vezes 7. Então, se eu multiplicar 7 vezes 7 vezes 7, seria assim, 7 vezes 7, 49, vezes 7 de novo, vai dar 343. Então, esse seria a multiplicação de 7 vezes 7, que é 49, vezes 7 de novo, que é 343. Um cuidado só que vocês vão ter que tomar em relação quando aparece sinal nessa base, sinal negativo, né? Então, por exemplo, se eu pegasse um caso assim, menos 2 elevado à sexta. Ó, repare que eu tenho um parênteses, né? Situação muito parecida com a letra A.
Então, se eu tenho menos 2 elevado à sexta, quer dizer que esse menos 2 vai estar multiplicando com ele mesmo, né, fazendo aí uma multiplicação de 6 fatores. Repare o detalhe que agora o expoente 6 não é só do 2, é do sinal junto. Então, a gente tem assim, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 de novo, né? Isso tudo aqui com 6 fatores. Então, essa é a multiplicação que a gente vai ter. Então, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 6 vezes. A hora que eu for fazer essa multiplicação, o que eu tenho? Né? O resultado já fizemos lá em cima, o 2 vezes 2 vezes 2, 2 tal, dá 64. O detalhe, né? Que como a gente está fazendo multiplicação de número negativo, lembra aquela história do jogo de sinal? Então, sinais diferentes vai dar negativo, sinais iguais é positivo. Então, menos com menos, ó, menos com menos vai dar mais. Aí, mais com menos, o que eu tenho? Menos. Depois, menos com menos, vou ter mais. Ainda, mais com menos, eu vou ter menos. E menos com menos, eu vou ter mais. Então, tem que fazer o jogo de sinal. Neste caso, seria 64 positivo. Se vocês quiserem, que eu acho que seria legal, quando você tem um expoente par e você tem um sinal negativo no parênteses, já pode colocar positivo aí direto, tá? Só multiplica que o resultado sempre vai ser aí positivo por causa do jogo de sinal. Se for ímpar, aí a gente tem uma situação negativa. Por exemplo, na letra D. Imagine que eu tenha lá menos 7 elevado ao cubo. O que seria o menos 7 ao cubo? Seria lá menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Ó, repare lá, menos com menos vai dar mais com menos é menos, né? Então, isso aqui seria menos 7 vezes 7 vezes 7, 343. Então, tem que fazer o sinal. O que eu quero que vocês tomem bastante cuidado são situações nesse formato que eu vou colocar aqui agora. Então, imagine o seguinte. Imagine uma letra E, assim, ó. Menos 4 elevado à quarta. Vamos colocar menos 4 elevado à quarta. Ó, qual que é a diferença desse exemplo para os demais? É que este caso aqui, a gente tem um sinal de menos não revestido com parênteses, apenas menos o resultado da potência. Então, é isso que a gente tem. O que eu vou fazer, então, neste caso? Ó, o sinal de menos, ele repete. Repare que a gente não vai estar trabalhando com jogo de sinal, porque é menos o resultado da potência, e não menos um número menos elevado a esse 4. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, seria menos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha a diferença. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Menos 4 elevado a quarta, ou seja, menos o resultado da potência de 4 elevado a 4. Como é que a gente faz isso? Seria lá 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 256. Ó, repare que o sinal ele vai continuar do mesmo jeito, sem fazer o joguinho, tá? Então, só faz o jogo de sinal quando aparece para a gente uma situação de um parênteses. Se não tem parênteses, você faz o quê? Simplesmente repete o sinal que aparece aí, ponto final, tá? Então, o sinalzinho repete e faz a potência de uma forma tradicional. Então, expoente natural, voltando, né, significa o quê? Que esse expoente que aparece em cima é a quantidade de fatores que eu tenho na hora de eu montar a multiplicação. Ainda, o segundo caso. Um segundo caso que a gente tem seria o expoente chamado aí expoente negativo. Então, como que se trabalha com expoente negativo? Esse expoente negativo, na verdade, não tem função específica de sinal menos mesmo, literalmente colocar o sinal menos ali. A função do expoente negativo é indicar uma inversão dessa base. O que seria isso? Então, quando você tem uma expressão a elevado a menos n, né, se o n é positivo, o negativo na frente é negativo, isso vai ser 1 sobre a elevado a n. Então, esse sinal de menos, ele tem função de quê? Função de inversão dessa base. Simplesmente isso, ele não tem a ideia de menos, né, daquela forma tradicional. Então, por exemplo, se eu colocasse lá assim, a gente viu ali agora há pouco, né, que você pegar 2 elevado a sexta é 64. Nós vimos agora há pouco ali no item A, no exemplo A. 2 elevado a sexta é 64. Se porventura eu tivesse 2 elevado a menos 6, o que eu iria fazer? Como é que eu iria calcular uma situação nesse formato? Você pegaria assim, ó,
2 elevado à sexta, né, que seria quem? O 64, que a gente sabe fazer, que é 2 vezes 2, 6 vezes, né? Por isso dá 64. Como eu tenho um sinal de menos, ao invés do resultado ser 64, o nosso resultado vai ser 1 sobre 64. Então, essa é a diferença, tá? Então, se tem um expoente negativo, significa o quê? Significa uma inversão dessa base. Então, um outro exemplo. Então, imagine lá, vou colocar vários aqui, tá? Imagine que eu queira calcular o seguinte, uma letra A. Imagina que eu tenha lá 3 elevado a menos 4. Como que eu calculo esse 3 elevado a menos 4? Então, para eu calcular o 3 elevado a menos 4, dá para ver que o expoente é negativo. Então, o que a gente faz primeiro? Calcula no rascunho quem que é o 3 elevado à quarta. O que seria 3 à quarta, né? Como a gente sabe, 3 à quarta no rascunho seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a multiplicação com 4 fatores aí, todos eles iguais. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81, que seria 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, daí que eu tirei esse 81. Como eu tenho um sinal negativo aparecendo aqui no expoente, eu posso escrever 1 sobre 81. Então, a minha expressão fica nesse formato. Um segundo exemplo, para fixar bem essa ideia. Então, imagine que eu tenho uma letra B, como sendo 3 elevado... 3 já usamos um 3 lá, né? Vou colocar um outro. Vou colocar 5 elevado a menos 3. Imagina que eu tenho esse formato aí, 5 elevado a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá pegar o 5 elevado à terceira, que seria 5 vezes 5 vezes 5 aqui no rascunho. Então, você tem lá 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando, 5 vezes 5 é 25, vezes 5 de novo, vai dar 125. Como eu tenho um expoente negativo, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar com uma inversão. Ao invés de colocar 125, a nossa resposta fica 1 por 125. Então, esse é o formato que a gente tem para trabalhar com o expoente negativo. Então, o que significa o expoente negativo? Indica apenas uma inversão dessa base. Simplesmente isso. Aí, tem um caso, né, que é bom a gente ficar de olho, casos assim. Imagine que eu tenha lá o meio elevado à quinta. Uma situação, quinta não, vou colocar menos aqui. Opa, nosso giz despedaçou, né? Menos 5, tá? Então, imagine que eu queira trabalhar com essa situação aqui, um meio elevado a menos 5. O que é interessante fazer, nesses casos específicos, eu tenho uma fração, no caso, né, um quinto aqui, um meio elevado a menos 5. O sinal de menos, ele indica a inversão da base. Então, você pode pegar o resultado e inverter, ou, se você preferir, igual esse caso, por exemplo, pode inverter agora. Então, se você pegar um meio, jogando 2 para cima, 1 para baixo, eu vou ter 2. Lógico, seria 2 sobre 1, mas esse 1 a gente acaba não usando, né? Então, seria 2 elevado a quem? Elevado a 5. Repare o que eu fiz. Eu simplesmente peguei a base, fiz uma inversão. A hora que eu inverti essa base, eu tirei o sinal menos, né? Então, a função do menos é essa inversão de base. Então, 2 elevado à quinta seria lá 2 vezes 2 vezes 2, como a gente conhece, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, isso aqui vai dar 32, fazendo a multiplicação entre eles. Então, expoente natural, expoente fracionário, expoente negativo, não tem muito problema na hora de calcular. Tá. Então, imagine que você tem ainda uma letra D. Imagine que eu queira lá 3 elevado ao quadrado vezes 1 meio elevado a menos 3. Então, suponhamos que eu queira calcular essa expressão. O que a gente vai fazer? Podemos calcular de forma separada o valor de cada um deles, né? Então, primeiro lá, 3 ao quadrado. No rascunho, quem seria o 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Então, seria 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. O outro, eu tenho meio elevado a menos 3. O que a gente vai fazer? Como a gente comentou agora há pouco, o sinal de menos indica inversão de base. Então, se eu vou inverter essa base, eu tenho 2 elevado a terceira. Ó. Repare que eu inverti a base, joguei 2 para cima, 1 para baixo, e o 3 eu tirei o sinal menos. Então, seria 2 elevado a terceira. Quem que é 2 elevado a terceira? Seria 2 vezes 2 vezes 2, que seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Então, seria o número 8.
Então, a gente tem lá 9 vezes 8, multiplicamos lá 9 vezes 8, que é 72. Então, a gente sabe trabalhar com expoente natural e também com expoente negativo. Existe um número que não é nem positivo nem negativo. Quem que é esse número? É o número zero. Então, a gente pode definir aí potências utilizando o zero como expoente. Então, como que a gente trabalha quando se tem o zero? Então, numa expressão, terceira situação, tá? Expoente nulo. Como a gente trabalha daí quando se tem expoente sendo zero? Então, quando você tem a expressão a elevado a zero, esse a elevado a zero é 1, para todo a diferente de zero. Esse símbolo aqui, que é um A de ponta cabeça, um V cortadinho aqui, né? Significa para todo. Então, é comum a gente ver isso aqui em situações de prova, por aí, tá? Então, esse símbolo aqui significa para todo. Então, se lê assim, a elevado a zero é 1 para todo a diferente de zero. Como que funciona? Se eu pegar uma expressão 7 elevado a zero, o resultado é 1. Né? Se eu pegar ainda 10 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, pensou em expoente zero, já sabe que o resultado vai ser o número 1. Então, todo número não nulo elevado a zero sempre tem o número 1 como resultado. Ainda uma outra situação, né? Suponhamos que eu tenho agora um outro caso, que eu vou chamar aqui de caso 4, que é um caso que a gente trabalha com expoente fracionário. Como que seria o nosso caso 4, né? Expoente fracionário. Quando se fala de expoente fracionário, é quando se tem no expoente aí uma fração. Né? Como que se trabalha? Nessa aula eu só vou passar para vocês como que se indica, na verdade, uma potência para um fracionário, porque tem uma aula específica chamada radiciação, que a gente trabalha com o caso de raízes, tá? Mas por enquanto só vamos indicar que é o que interessa para essa parte de potência. Então, imagine que você tenha uma expressão a elevado a m sobre n. Então, com esse m e n, lógico, sendo números, né, inteiros para indicar a fração, tá? Então, a elevado a m sobre n, isso nada mais é do que uma raiz enésima. Ó, repare que esse n, esse número que está aqui embaixo, vai para cima, do elemento a elevado a um m. Então, de a elevado a m. Então, esse número de baixo vai para cima, né, que é o que a gente chama de índice na raiz. Como eu disse, vai ter uma aula específica para trabalhar essas radiciações. E esse m é o expoente de nossa base. Então, por exemplo, suponhamos que eu pegue uma situação que vem assim. Imagina que eu queira lá 8 elevado a 3 sétimos. Como que a gente pode indicar? Não é calcular, tá? Como que eu posso indicar isso aqui em formato de uma raiz, né? Então, a gente tem assim, raiz, esse 7 que aparece aqui no denominador da fração vai ser o índice, então seria elevado a 7. Esse 3 acaba sendo o expoente desse 8, então posso escrever 8 elevado a terceira. Então, isso que a gente tem para indicar essa potência. Então, 8 elevado a quem? A 3, dentro de uma raiz de índice 7. Ainda, imagine que eu tenha lá assim, que em alguns casos dá para gente calcular sem muito esforço. Por exemplo, lá, 16 elevado a meio. Diferente do de cima, né? Esse dá para a gente fazer de uma forma um pouquinho mais, menos assim, problemática do que essa aqui, tá? Então, 16 elevado a meio, o que a gente vai fazer? Isso aqui é uma fração. Se é uma fração, posso escrever raiz. Esse 2 aparece em cima, então seria raiz quadrada. De quem? 16 elevado a 1. Então seria 16 elevado ao número 1. Um detalhezinho, né, que a gente sabe também, que isso aqui é um expoente natural. Então 16 elevado a 1 é equivalente a 16. Então eu posso escrever assim, raiz quadrada, né, porque esse 2 também, quando se trabalha com raiz, a gente não usa. Raiz quadrada de 16. Aí não precisa ter muito, né, assim, ter um conhecimento muito grande de raiz para se calcular raiz quadrada de 16. Esse aqui já é um pouco mais complicado. Mas raiz de 16, você não precisa ter aquele conhecimento assim para você calcular. O que é raiz de 16? É um número que multiplicado com ele mesmo daria 16. Né? Ou seja, 4 ao quadrado, né, 16. Então podemos falar que o resultado dessa expressão seria o número 4. Então, expoente fracionário indica o que para a gente? Indica simplesmente aí uma raiz, uma radiciação.
Então, este baixo é o índice e esse que aparece em cima acaba sendo aqui o expoente de nossa potência. Tudo bem? Então tá. Então essa foi nossa aula aí sobre introduções de potenciação. Temos uma segunda aula falando sobre as propriedades operatórias dessa potência. Tudo bem? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.